Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 71. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminsky. Senhor presidente, muito boa tarde. Só pedir para Vossa Excelência suspender por 5 minutinhos essa sessão, só para a gente organizar o pessoal que vai vir falar aqui em decorrência do horário político de alguns vereadores. Ok, vereador. Está suspensa a sessão por até 5 minutos. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Antes, porém, questão de ordem dada ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a retirada de tramitação do PE 118, que trata da contratação de psicólogo e nutricionista. Atendido de plano, líder do governo Antônio Manuel. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Duas questões de ordem, presidente, sobre pedido de mensagem de condolências. O primeiro, a família de Guilherme Basqueroto Milanês, que atuava no município de Criciúma, dentista, aos 34 anos, falecido. Essa é a primeira. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Também a família de Delmário Alves Fernandes, pai do Márcio, da CETEC Contabilidade. Ok, vereador, atendido de plano. Agora, porém, solicito ao senhor secretário que faça... Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kaminsky. Senhor presidente, é questão de ordem para pedido de condolências à família de Reinaldo Pavei e Geraldo Pagani, ok? Ok, vereador. A correção lá é Diomário, só para uma questão de correção. Tá? Diomário lá, então, Fabíola. Atendido de plano, vereador. Sessão do dia 30/10/2023, expediente, projeto de lei, números PS 134, 135, 136 e 137/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 102/23, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Projeto de decreto legislativo 14/23, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca. Projeto de decreto legislativo 15/23, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Projeto de decreto legislativo 16/23, de autoria da vereadora Giovana Benedetti. Projeto de decreto legislativo 17/23, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Projeto de decreto legislativo 18/23, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de decreto legislativo 19/23, de autoria do vereador Daniel Antunes. Moção 47/2023, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Indicação 501/23, de autoria do vereador José Paulo Ferrarezes. Indicações 502, 503, 504/23, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicações 505, 506, 507, 508/23, de autoria do vereador Kaminsky. Requerimentos 672, 674, de autoria da vereadora
Giovana Mondardo. Requerimento 673-23, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos 675, 676, 677, 23, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento 678, 23, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento 679, 23, de autoria de diversos vereadores. Criciúma, memorando 796, 23, Criciúma, 30 de outubro de 23, a Secretaria-Geral justifica a ausência da vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo na sessão do dia 30 de 10 de 2023 e nas comissões de Obras e Educação também da mesma data. A referida vereadora está representando a Câmara de Vereadores e o presidente Salésio Lima no evento da sessão na LESC em homenagem às mulheres cientistas na cidade de Florianópolis, na data de hoje, anteciosamente, a Adriana Vieira, assessora do gabinete da vereadora Roseli de Luca. Justificativa de ausência 34-2023, justifico a ausência do vereador Daniel Antunes, conforme o artigo 99 das sessões Comissão Permanente de Educação, Esporte, Turismo, Cultura e Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social, Infância e Adolescência, do dia 30 do mês de outubro de 2023. Sessão plenária de 30 do mês de outubro de 2023, Criciúma, Daniel Frederico Antunes. Justifico a ausência, justificativa de ausência 36-2023, justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo, conforme o artigo 99, a linha C, da 74ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada nesta segunda-feira, dia 30, para a participação na homenagem às mulheres cientistas, realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, Criciúma, 30 de outubro de 2023, Giovana Mondardo. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso pais que tiveram problemas com o Hospital Santa Catarina e que estão aqui nessa casa. Por isso, cederam os seus tempos vereador Júlio César Kaminsky, Manuel Rosengue, vereador Luiz Alexandre Manuel Neto, e o vereador José Paulo Ferrarese. Desta forma, convido então o senhor Valdinei Vargas, a senhora Jéssica Bruna e a senhora Maria Eduardo, para que adentre essa casa legislativa e façam uso junto à mesa diretora. Gostaria de convidar o vereador Júlio César Kaminsky para que pudesse dar as boas-vindas aos nossos convidados. Também tem o tempo do vereador Nicola Martins. Senhor presidente, muito boa tarde. Demais membros que compõem a mesa. Luizinho, que está presente aqui também. Um abraço, vê-lo. Feliz em vê-lo. Senhor presidente, eu quero desejar boas-vindas, né, ao Valdinei, a Jéssica e a Maria Eduarda. A pedido do vereador Manuel Rosengue, a nossa Comissão de Saúde fez essa solicitação, por conta dos tempos dos vereadores já citados, inclusive do vereador Nicola, que acaba de ceder, para ouvi-los, especial o vereador Miri também, para ouvi-los acerca de alguns acontecimentos junto ao Hospital Materno-Infantil, né, Santa Catarina. Então, só desejo boas-vindas, fiquem à vontade, essa casa é muito solista, ok? Fique bem confortável na fala de vocês. Muito obrigado. Nós temos 16 minutos e 48 segundos. O microfone está aberto para qualquer um de vocês poder usar a palavra. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jéssica, sou a mãe do Dominique. Eu levei o Dominique no Hospital Santa Catarina no dia 20 de maio, porque ele estava com problema...
estava com uma gripe, uma tosse. Aí eu cheguei lá, eles falaram, ele foi atendido, eles falaram que poderia ser começo de bronquiolite, que ele ia ficar em observação, que eles iam fazer o procedimento nele e iam ficar observando como ele ia ficar. Isso era num sábado, a 1h da tarde. Daí a gente ficou lá na sala de observação, das 2h da tarde no sábado, até por volta das 8h da noite. E nesse tempo, eles ficaram fazendo o procedimento com resgate de bombinha. E a médica tinha prescrito para colocar ele no oxigênio, porque ele estava fazendo um pouco de esforço para respirar. Aí eu pedia para o enfermeiro colocar ele no oxigênio e ele dizia que não tinha necessidade, porque a saturação dele estava boa. Só que ele foi só piorando. Eles começaram a fazer umas bombinhas com adrenalina e ele foi piorando cada vez mais. E sem contar que também era tipo 3 sessões de 20 em 20 e eles faziam 2, a terceira ele dizia que não ia finalizar porque tinha passado do horário, então eles iam ter que reiniciar tudo de novo. Então eles fizeram muita bombinha nele e ele foi ficando cada vez mais cansado. E eu pedindo para a médica vir ali dar uma observada nele, uma avaliada, porque ele não estava bem. Aí ele falava que eu tinha que esperar o horário de eles me chamar, passar o retorno para ver. Aí isso, quando foi umas 8h da noite, eu passei pelo retorno, aí a médica falou que ele estava bem mal, que a gente ia passar a noite ali e ele ia continuar fazendo o mesmo procedimento, mas que ela ia pedir para eles colocar ele, então, no oxigênio para ver se ele dava uma melhorada. Aí, quando ele foi para o oxigênio e eles pararam de fazer um pouco de bombinha, ele começou a reagir. Tanto é que ele chegou lá brincando, ele era uma criança perfeita, saudável, nunca teve nenhum tipo de problema, trilhava por tudo no andador, engatinhava, comia de tudo. Então, ele chegou lá no hospital brincando, realmente. Ele só estava mesmo com uma gripe, assim, e bastante tosse, então foi onde ele estava meio cansadinho. Aí a gente passou a noite ali, daí eles continuaram a fazer as bombinhas. Aí, no outro dia, ele foi piorando, e eu pedi para a médica vir avaliar ele, e a médica não vinha. Daí até que passou um doutor pelo corredor, e eu falei, doutor, por favor, examina o meu filho, porque ele não está bem. Aí ele olhou assim, ele disse, eu não vou nem examinar muito, porque só de olhar para ele já dá para ver que o estado dele está bem, bem grave. Eu vou fazer o encaminhamento dele para UTI, com urgência, e agora tu fica em cima deles para eles mandar a fisioterapeuta vir aqui fazer as manobras dele, encaminhar ele para lá o quanto antes. E isso era o quê? Umas 3h da tarde no domingo. A fisioterapeuta e o médico vieram avaliar ele, já era 11h da noite. A hora que eles vieram, já era tarde demais, né? Eles pegaram e levaram ele para a sala de emergência às pressas. Lá ele teve 2 paradas cardíacas, uma mais de 30 minutos. E nisso ele ficou totalmente com sequelas. Hoje ele é uma criança que está todo atrofiado, ele é uma criança que só se alimenta por sonda, ele perdeu todos os movimentos. É bem difícil, sabe, assim, lidar com a situação dele, porque eu sou sozinha, e então ele depende de mim 100%. E ele passa mal o tempo todo, ele tem crises convulsivas direto. Hoje ele é considerado uma criança especial, uma criança que sempre foi perfeita, ele tinha 9 meses, hoje ele tem 1 ano e 2 meses, então, assim, é bem complicado, sabe? E eu sempre vou lá no hospital com ele passando mal, e para eles tudo é normal, já faz parte das sequelas que ele ficou, eles falam, já é o quadro clínico dele. Só que não é normal, gente, porque uma criança chegou perfeita, então acho que eles deveriam dar pelo menos um pouco mais de atenção, um pouco mais de suporte para ele. E a gente está nessa luta para que não aconteça mais com outras mães, porque, graças a Deus, o meu filho realmente ele é um milagre, sabe? Foi Deus que estava no controle de tudo. Então, foi onde ele não veio a óbito, mas as outras mães que perderam. E é difícil lidar com toda essa situação. Então, a gente está lutando por isso, sabe? Boa tarde, me chamo Maria Eduarda, sou mãe do Juan Kennedy. E o meu caso começa quando eu fui levar o meu filho numa quinta-feira, apenas num exame de rotina. Quando eu cheguei lá, o médico, o pediatra, ele até falou que ele estava bem, ele mediu, ele estava certinho, peso ok. Só quando ele foi tirar a roupinha dele, ele falou que a respiração dele estava muito funda, que não era normal.
E ele disse para eu e meu esposo levar ele na sala e levar ele para a emergência porque não era normal. Chegando lá, era umas 2 horas, quando a gente chegou, 2 horas da tarde. Quando a gente chegou lá, encaminharam, eu entrei com meu filho e tudo, e a pediatra pediu para a gente fazer um raio-x para ver como ele estava. Ela disse que o pulmão dele estava limpo, só que ele estava com a barriga cheia de manchinhas. Daí, nisso, ele estava com muita falta de ar. Levaram ele para uma salinha para fazer a lavagem nasal. E nisso, ela disse para eu esperar no corredor, que eles iam me chamar pelo telão. Só que eu fiquei lá, foram me atender só às 7 da noite, porque eu ainda fui até a sala dela. Eu cheguei na porta da sala dela e falei, tá, moça, você não vai atender meu filho? Faz tempo que a gente já está aqui. Daí ela chamou a gente para dentro e pediu para eu colocar meu filho numa maca. Aí nisso veio um pediatra, e eu achei muito estranho que ele só chegou, não pegou folhas, nada, não perguntou sobre o meu filho, só chegou, olhou para ele e falou, é bronquiolite. Virou as costas e saiu. Nisso ela pediu para eu fazer ali a internação e para a sala de observação com ele, que a fisioterapeuta ia lá fazer massagens nele. Nisso colocaram ele no oxigênio, mas nenhuma melhora. Ele só vinha piorando e já estava, inclusive, na hora dele se alimentar, só que ele não tinha mais nem força, por conta da falta de ar. Aí foi onde colocaram a sonda nele e depois que colocaram a sonda ele só foi piorando, piorando. Aí nisso entubaram ele e ele não teve nenhuma melhora. Eles disseram que é incrível, porque ele só estava piorando depois que começaram a fazer os procedimentos. No sábado de manhã, levaram ele para a UTI e lá, nenhuma melhora, cada vez piorando mais. Aí, nisso, no domingo de manhã, quando meu esposo foi visitar ele teve uma parada com meu esposo. E aquelas máquinas apitavam, e ele ali se mexendo, se tremendo todo, e nisso a gente chamou, ele chamou as enfermeiras, só que as enfermeiras disseram que era tudo normal, que era normal, deram adrenalina e era normal. Aí à noite ele foi de novo visitar ele. Ele deu outra parada e o mesmo procedimento, aquelas máquinas apitando demais. E ele escutou naquela noite os enfermeiros falando que naquele dia a UTI estava faltando um enfermeiro. E a gente achou bem estranho, eu achei bem estranho quando ele me disse isso. E para elas tudo era normal, a parada dele era tudo normal, as máquinas apitando, tudo normal. Aí nisso ele veio para casa, aí na segunda de manhã a gente teve a notícia que ele tinha falecido. E hoje eu estou aqui lutando não pelo meu filho, porque eu sei que ele não vai voltar. Vou passar a palavra para o Valdinei, enquanto que a Maria toma uma aguinha. Boa tarde a todos, meu nome é Valdinei, pai do eterno Samuel. O meu filho Samuel, mês 4, ele já apresentava um quadro já, tipo gripe, a gente já tinha levado ele no postinho de saúde, minha esposa tinha levado dia 18 e eles mandaram ir lá no Santa Catarina, já com encaminhamento para internação do postinho de saúde, e ela fez a consulta com ele certinho lá, eles avaliaram e eles acharam que ele não tinha nada, mandaram embora. E no dia 19, mesma situação. O postinho mandou de novo, avaliaram, mandaram embora de novo. Só fazer procedimento que a gente já fazia em casa, bombinha e limpeza nasal. Né? E ele já estava apresentando um quadro febril já de uns 10 dias já. Estava bem já, né, infecção no pulmão. Né? E tinha raio-x já certinho, ele foi levado e eles não tinha nada.
foi levado dia 22 de novo do 4, mesmo procedimento, só avaliaram ali, mandava embora. Daí no dia 22 do 5, ele estava com muito cansaço. Minha esposa levou ele lá e ele ficou internado em observação, né? Daí só ficaram fazendo resgate com bombinha e limpeza nasal, né? E acho que foi lá pela meia-noite que foram botar um respiradorzinho no nariz dele, né? Ele estava meio sempre cansadinho, bateram no raio-x, constataram que ele estava com o pulmão infeccionado. E já no dia 23 ele foi entubado. Então, já estava bem avançado, né, o caso dele já. Ele foi entubado dia 23, né? E nessa intubação dele ali, ele broncoaspirou, porque ele tinha mamado durante a manhã, né? Ele broncoaspirou. Só que no momento ele tinha uma físio, tinha uma equipe ali, no momento, preparado para a situação, né? Eles conseguiram recuperar ele, né? Fizeram o procedimento ali, a físio conseguiu recuperar ele, daí entubaram de novo e manteram ele assim, né? Só que depois de uma semana na UTI começou a aparecer ele com assadura, né, bem grave, chegou a criar ferida, né? Ele ficou um período com uns 4 dias com uma diarreia muito forte por causa da alimentação. E eles deixaram o oxímetro, um aparelho que lê a saturação, muito tempo no dedo dele. O dedo dele necrosou, apodreceu, tá? Daí eu cogitei a enfermeira, ela falou que tinha que trocar de 2 em 2 horas a posição do lugar do dedo, ou no pé ou na mão, 2 horas. Até caiu a unha dele, tá? Tem relato no prontuário certinho. Daí a gente foi lá no Ministério Público, eu e minha esposa, nesse momento, fizemos uma denúncia, porque a gente já estava com medo de perder nosso filho lá dentro. A gente foi lá no Ministério Público fazer a denúncia, para nós participar mais com ele, né? Porque ele estava lá dentro do TI, a gente não podia ficar lá com ele. A gente só podia ficar 1 horinha às 11, 1 horinha às 3 da tarde e 1 horinha às 9 da noite, que é a hora da visita, né? Daí a gente conseguiu ficar 2 horas de visita nesse período, para acompanhar mais o caso dele, né? Só que a gente acompanhando o caso dele lá dentro, a gente viu várias falhas, né, que aconteceu lá dentro. Teve desintubação acidental, que é quando manuseia o paciente, que não podia acontecer, falha humana, tá? Teve 3. E uma dessas intubação, ele ficou 10 minutos sem respirar, deu uma parada cardiorrespiratória, por uma falha dessa, tá? Ele quase veio a óbito no dia, né? E teve uma tarde e uma de manhã. No mesmo dia, 2 desintubação acidental e 2 parada cardiorrespiratória nele. Foi onde que ele ficou bem crítico mesmo, uma situação bem crítica, só Deus que abençoou, foi Deus que abençoou aquele momento ali. Ele estava bem crítico mesmo a situação dele. As máquinas tudo no máximo, o oxigênio no máximo, a medicação estava no limite, tá? Os médicos não podiam fazer mais nada. Só Deus que abençoou, tá? Ali naquele momento. Então, teve um momento que a minha esposa chegou lá para visitar ele à tarde, ele estava entubado, a físio fez a manobra nele, e ela conectou, mal conectado, e escapou. Só que a máquina apita. Só que a enfermeira não observou que estava escapado, foi lá e apertou a máquina para ficar no mudo, porque a máquina apitava direto, com frequência, né? Diz eles que era normal ela apitar direto, mas quando apita era aviso de alguma coisa errada, só que ela não observou que estava escapado. A minha esposa chegou na hora de visitar, o tubo, ele já estava lá precisando de oxigênio, e ele não estava suprido de oxigênio porque estava escapado do tubo. Daí a minha esposa cobrava muito deles. Daí a minha esposa lá ela era alterada, está no relatório que eles botaram que ela era alterada. Como é que uma mãe chega lá e vê um filho, ou um pai chega, vê um filho naquela situação, não vai falar nada? Vai ficar quieto? Vai aceitar? Não vai aceitar. A gente cobrou, a gente foi atrás, a gente ficava em cima mesmo, que era o meu filho. Se o pai não fazer pelo filho, ninguém vai fazer, né? A gente fez. Eu presenciei um momento que a enfermeira botou medicação para injetar nele, na veia, no acesso. Ela largou o medicamento em cima da bancada e saiu para lanchar. O outro enfermeiro da outra criança que observou e perguntou ao pai, ela fez esse medicamento, fazia 20 minutos já, tinha que fazer no horário certinho para fazer efeito do medicamento.
Só vou pedir uma licencinha que está cedendo o tempo, Valmir, D'Agostinho, vereador Obadias, para vocês, tá? Pode continuar à vontade. Vereador Toninho, da Embralite, também está cedendo seu tempo. Vereador Márcio da Rosa também cede seu tempo. Então, mais 3, 4, são 4, mais 4 tempos. Fica à vontade. Daí ele perguntou para mim se ela tinha aplicado. Não, ela não aplicou nada desde que eu cheguei até então no horário da visita. Daí ele olhou o prontuário dele, já tinha passado o horário de 20 minutos e ele aplicou a medicação, né? Já estava muito atrasado. Daí meu filho ele teve um problema também que na intubação machucaram a garganta dele na primeira intubação. Daí deu um granuloma na garganta dele. Daí tiveram que fazer uma cirurgia nele, com várias intuba, desintuba e machucou muito a garganta dele, né? Daí fizeram a cirurgia nele, só que o pulmão dele já estava curado. Ele já tinha pegado a bactéria lá no hospital, uma infecção hospitalar, no intestino também, que é bactéria hospitalar, tá? Pega lá dentro. Daí fizeram a cirurgia nele, ele já estava com o pulmão curado, tá? Só que ele não conseguia respirar por causa da garganta dele. Ele não conseguia mais respirar. A garganta dele estava fechada, fechou a garganta dele, por causa desse machucado. Daí fizeram a cirurgia e não resolveu a princípio. Foi aplicado medicação para a situação ali, mas não teve êxito. A medicação não conseguiu mais desinchar, né? Ficou tipo um calo, né? Como cria um calo na mão, né? Daí foi optado por fazer a tráqueo nele, botar a tráqueo nele para ele conseguir respirar. Só que antes de fazer a tráqueo, ele ficou 1 semana e meia sem o tubo tentando respirar. Só estava com o caninho no nariz ajudando na máquina, né? Só que ele não conseguiu, ele chegou a um ponto que ele não conseguia mais. Daí nesse período aí, ele ficou se alimentando. O doutor liberou tipo gelatina, mamadeira via oral, só que sempre com o cuidado das enfermeiras. A fisio estava acompanhando toda a vida, né? Sempre olhando a equipe, sempre cuidando, né? Nesse ponto ali, à noite eu ficava à noite e eu não podia dar nada para ele porque a enfermeira falava que era perigoso broncoaspirar, né? Daí a gente optava de, como ele estava com a sonda nasal, optava de dar a só no pingador mesmo, na sonda, né, penduradinha ali, só pingando. Daí a gente ia nesse ritmo aí, à noite é perigoso broncoaspirar, e daí de dia elas davam naquele período ali só, né, mas daí depois que fizeram a cirurgia, nele, daí ele ficou mais 1 semana na UTI. Mais 1 semana, mais ou menos, em observação, daí conseguiu respirar pela tráqueo, certinho. Fizeram o teste de vazão nele, certinho ali, passou no teste, que não vazava, né, pela tráqueo ali, a cirurgia. Daí fizeram o exame no pulmão dele. A minha esposa pediu fazer um raio-x do pulmão e o exame de sangue para ver se a bactéria estava controlada, estava certinho. O doutor fez o exame de raio-x do pulmão, fez o exame de sangue, estava tudo certinho, tá? Para eles liberar da UTI, tinha que estar tudo ok para ir lá para neonatal lá em cima. Daí foi liberado para neonatal, numa segunda-feira, a meio-dia, né? Foi no dia 13 que fez a tráqueo, né? Foi no dia 18, Foi liberado lá para neonatal. E ele tinha muita fome. Ele estava muito tempo em jejum já, por causa da cirurgia da tráquea. E só estava dando 100 ml de leite para ele na sonda nasal. Daí chegou um ponto, daí como já tinham feito aquele teste de vazão da tráquea dele ali, eles optaram de liberar 50 ml na mamadeira e 50 na sonda nasal. O procedimento começaram a fazer na terça de dia. Só que a minha esposa já tinha cogitado com eles para podia dar via oral, tipo uma gelatina, uma papinha, porque ele estava com muita fome. Ele não podia ver nada, que ele já jogava o bico fora e queria comer, né? Quando a minha esposa levaram o almoço para ela meio-dia, ela nem comeu, porque como é que ela ia comer, vendo ele olhar ela comer e não ia poder dar. E ela não comeu aquele dia para não deixar ele com vontade de comer, né? Porque ele estava com fome. Daí ela até cogitou com a enfermeira, se não podia dar nada, ela não pode dar nada porque via oral, porque é perigoso broncoaspirar, mãe. Daí ela disse, tá, mas é perigoso broncoaspirar, e como é que vocês me liberaram a mamadeira via oral para ele? Daí ela não falou nada, isso aí foi uma conversa paralela entre elas lá, né?
Não está registrado em nada, em papel, nada isso aí. Foi conversa delas lá. Daí tá, então, beleza. Daí a minha esposa pediu, daí falaram que não podia mais liberar a mamadeira, que era um procedimento deles, né? A gente confiou neles, né? É um procedimento deles, via oral, para ele acostumar a mamar. De dia, até então, ele estava mamando tranquilo, estava acordado, bem acordado de dia, né? E deu tudo ok, certinho. Só que à noite, quando eu comecei eu peguei às 8, e a minha esposa foi embora às 8, começou a vir a mamadeira, só que assim, a gente confiou no profissional, nos profissionais, né? A gente confiou, né? A minha esposa dava mamadeira para ele de dia e eu dava à noite. Daí a enfermeira botava 50 ml lá no pingador pingar na sonda nasal e eu dava mamadeira. Só como ele estava dormindo, eu não ia pegar ele no colo, como ele já estava com o cabo ali, sonda nasal, no nariz instalado. Eu só pegava ele, acordava ele no berço, sentava ele acordado e dava mamadeira para ele. Ele sentadinho, certinho, posição de colo, mesma coisa. Mesmo grau de colo, mesma coisa, não mudava nada. Eu acordava ele, eu dei mamadeira das 8 horas, tranquilo. Correu tudo bem, a enfermeira saiu do quarto, né? Daí veio a mamadeira das 11, mesmo procedimento. Eu acordava ele, ela dava 50 no pingador, que era o procedimento do prontuário, que estava já prescrita da responsável, né? E 50 na mamadeira. Eu acordava ele, voltava sentado, mesma coisa, eu dava mamadeira para ele. Ele agarrava aquela mamadeira com tanta gana, tanta fome, vontade de comer. Bastante vontade, porque ele estava com muita fome, né? Infelizmente, a mamadeira das 2 da manhã foi o que ocorreu, o que eu não esperava que ia acontecer. Eu não estava esperando aquilo ali. Eu fui dar mamadeira para ele, eu acordei ele, sentei, e a hora que ele mamou, ele deu 2 puxadas na mamadeira, ele agarrou nas minhas 2 mãos para pegar a mamadeira, com a fome que ele estava. Ele broncoaspirou na hora. Ele nem chegou a se afogar. Ele não se afogou, não tossiu nada. Foi direto para o pulmão. Tá? Foi direto para o pulmão. Daí o meu filho me agarrando em mim, pedindo socorro, não podia fazer nada, porque foi rápido. A enfermeira estava do meu lado. Até ela lá chamar as enfermeiras que estavam ali na hora para socorrer, não era aquele caso ali, elas até tentaram, mas não era a especialidade delas. Ali tinha que ser uma físio, e não tinha nenhuma físio ali na hora no corredor. Chamaram o doutor lá debaixo da UTI, até ele chegar ali, era tarde demais, que é longe, lá de baixo até lá em cima é longe, até pegar elevador, subir, é longe para chegar no local. Então, infelizmente, o meu filho, ele morreu por causa de uma mamadeira broncoaspirada, que não era para ter dado, à noite pelo menos. Tá? A gente está nessa luta aí, ó. Eu sei que o meu filho, ele não vai voltar mais, infelizmente. Mas a gente tem o filho da Jéssica, que está com situação bem grave, e a gente está lutando, tá? Para que nem uma mãe nem um pai venha sofrer, chorar por uma falha, porque ele foi uma falha. Não precisava ter dado mamadeira para ele à noite. Não precisava. À noite podia ficar na sonda e tinha opção. Ah, não tem opção, mas tinha opção, né, de dar mamadeira, de dar na sonda. Tirar a mamadeira, porque ele estava dormindo. Precisava acordar ele para dar mamadeira. Mas a gente confia no profissional. A gente confiava. E lá no UTI eles tinham essa preocupação de broncoaspirar. E ali eles perderam a preocupação. Mudou o setor, perderam a preocupação de broncoaspirar. Até tem um caso que tinha uma criança lá, feita tráqueo. O meu faleceu à noite e de dia eles iam liberar a mamadeira para essa criança também, que estava catraco recente. Catraco também. A primeira mamadeira que eles liberaram para ele, cortaram a mamadeira. Por quê? Tinha um risco de broncoaspirar. Por que eles não viram que tinha um risco quando o meu foi dar mamadeira à noite? Por que eles não atentaram no risco que tinha? Se tinha 1% de risco, por que eles arriscaram? Não era para ter arriscado. Não era. Obrigado. Nós ainda temos 5 minutos. Se vocês querem colocar mais alguma coisa, senão posso abrir para os vereadores. Tem o vereador Obadias inscrito para falar. Eu queria colocar mais uma. Eu também, quando o doutor veio avaliar o meu bebê, ele falou que, como o caso dele já estava muito grave, que era para físio ficar em cima da físio, para ela manobrar e mandar ele para lá o quanto antes,
ele teve a capacidade de me falar que era para mim fazer o que fosse preciso. Se fosse para mim brigar, mas que eu não agredisse ninguém, porque realmente eu deveria ficar em cima deles, porque senão eu ia perder o meu filho. Então, essa fala dele ficou muito marcada para mim, sabe? E então foi nessa hora que, nossa, eu entrei em desespero assim completamente, e fui em busca de ajuda. Só que mesmo assim, eles demoraram toda a vida para atender ele, sabe? E eu fico me perguntando assim, porque parece que cada vez que a gente vai lá no hospital, eles ainda têm a capacidade de perguntar: e a tráqueo? Não, quer dizer, a gastro, eles não vão fazer a gastro, como é que tá? E eu já tenho 3 encaminhamentos, sabe, para fazer essa gastro nele, porque ele rejeita muito a sonda, ele passa mal o tempo todo, ele vomita sangue, ele vomita uns líquidos amarronzados, eu faço vídeo, eu mostro a situação dele, e é sempre normal, sabe? E quando o menino estava lá internado, essa sonda nasal é uma sonda que é temporária. E no caso dele não é temporária, porque as sequelas dele é permanente. E eles falaram que ele ia sair de lá com essa gastro, tudo certinho, comentaram e tal. E simplesmente deram alta para ele e não fizeram a gastro. E agora a gente está nessa luta. Daí, até então, agora veio algo que eles vão fazer, só que eles fazem muito pouco caso dele, sabe? É uma situação assim que ninguém sabe o que eu passo, só quem me acompanha, só eu mesmo sei o quanto é difícil de lidar com uma criança que era perfeita e hoje é totalmente dependente de mim, sabe? E eu não tenho condições de ir atrás dos recursos para ele, e ele precisa muito, muito, e parece que eles não conseguem enxergar isso. Tudo é normal. É sempre o mesmo procedimento de sempre. Então, assim, eles nem internam mais ele, porque é só bombinha, aspiração. Então, isso tudo é coisas que eu já faço em casa. Então, a gente está lutando para isso, sabe? Porque, além da gente, tem muitas outras mães que têm casos parecidos ou perda. Então, a gente quer que eles reconheçam isso e que a gente está lutando por todos, sabe? A vereadora Giovana Benedetti Zanetti está cedendo o tempo dela também. Então, com a palavra, o vereador Obadias Benones, que está inscrito. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar os membros da mesa, os convidados, os nobres vereadores, o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Kaminski, que traz juntamente com o vereador Manuel, essa pauta, esses relatos que chega a machucar um pouco a gente. E essa casa tem cumprido muito com o seu papel, e um dos papéis desta casa é justamente ouvi-los e dar encaminhamentos. São situações, vereador Juarez, que está ali a Dudinha, Maria Eduarda, eu estava em viagem, eu acompanhei de perto a situação, cumprimentar o Gabriel Montanha, que é marido, esposo da Duda. Quando eles perderam essa criança, entraram em desespero. Eu participei do velório deles, do velório da criança, do Kennedy, uma criança que estava em estado tranquilo, perfeito, uma semana antes, brincando, primeiro filho do casal, e aconteceu essa tragédia. Então, eu estava conversando com o presidente aqui, o presidente me fez uma pergunta, acho que eu até posso questionar aqui, né, presidente? A gente me fez uma pergunta, a Comissão de Saúde, se o Ministério Público já foi acionado em algumas situações, em relação a essa situação. Eu não sei se vocês já levaram essa situação para o Ministério Público. Eu acho que não é um caso, nós estamos tratando de um caso. Em um ano, nós temos alguns casos, inclusive o hospital teve aqui, a gente ouviu o hospital, fizemos alguns questionamentos também para o hospital. Então, a ideia seria, quem sabe, tratar com o Ministério Público,
eu deixo essa sugestão aqui. Quem sabe a comissão de obra, a comissão de saúde, fazer um acompanhamento junto com a secretária do Estado, ela é bem porta aberta para todos, para levar essa demanda. Eu penso que nós, enquanto pais e também vereadores, eles querem e precisam com urgência de uma resposta, para que outros casos, como o do Kennedy, como o do Samuelzinho, não venham a acontecer, como o caso da Jéssica, que também está sofrendo com seu filho. Então, essa é a minha colocação, senhor presidente. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês e as famílias que estão lutando por essa situação, querendo uma resposta. Nós ainda temos 3 minutos, fiquem à vontade nesses 3 minutos para que vocês possam, então, colocar mais alguma coisa ou, então, fazer as suas considerações finais. Vocês mesmos. Se quiser falar mais alguma coisa. Que eu falei já é isso aí mesmo, só agradeço a atenção de todos, né? Muito obrigado por receber nós, escutar a nossa dor, e eu peço que vocês nos ajudem nesse sentido, né? Porque até então eu enterrei meu filho numa quarta-feira, na quinta-feira, dia 20, eu fui lá no hospital e queria conversar com eles. Eles não... Até hoje estou esperando a ligação deles. Então, eu fui atrás. Eles não quiseram conversar comigo. Eu queria uma explicação. O que aconteceu com meu filho? Eles não quiseram marcar uma reunião. Falaram que ia marcar. Vamos marcar uma reunião. Eu vou ligar para vocês. Mas até agora, estou esperando a ligação. Até agora nada, né? Daí por isso que a gente fez esses movimentos na frente do hospital, pacífico, tá? Não agredimos ninguém. A gente só queria mostrar para a população, para os vereadores, o que está acontecendo, né? A gente foi lá pacificamente, né, tranquilo, só gritar, né, para todo mundo escutar. Só isso que a gente fez. Só agradeço a todos, então. Jéssica ou a Maria? Certo. Temos 1 minuto. Júlio, aqui. Senhor presidente, que na realidade a gente tinha conversado com eles na comissão, né, no finalzinho da comissão, que nós estaríamos, depois da apresentação aqui dessa fala, nós estaríamos intermediando uma conversa no hospital. Então, a gente já vai providenciar logo em seguida, queremos depois fazer o contato com vocês, para que a gente possa também acompanhá-los em relação a essa conversa. Ok? Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. É isso. Nossa casa, nós temos uma comissão de saúde, coordenada pelo vereador Júlio e demais vereadores que fazem parte. Então, o vereador já está se colocando à disposição, vai estar junto com vocês e com o hospital. O que tiver no alcance dos vereadores, podem ter certeza que nós abriremos as portas dessa casa para vocês novamente. E, nesse momento, então, agradeço a presença de vocês, dos pais, uma luta justa, e nós estamos, enquanto Câmara de Vereadores, de portas abertas também. Vou suspender, então, os trabalhos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos. Reabertos os trabalhos, continuamos com o horário político. Pela ordem, vereador Zairo José Casagrande. Você dispõe do tempo do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Agradeço, vereador Juarez. Mesa, presidente, vereadores, vereadora. No dia 12 de setembro, nós aprovamos nessa casa o PL 75, que cria o Programa Municipal de Prevenção a Desastres Naturais, destinado, em primeiro lugar, colaborar com o município acerca da necessidade de adotar
medidas alinhadas com a ciência mais avançada quando se trata de prevenção de desastres naturais. Nosso projeto, senhores vereadores e vereadora, foi pensado para cuidar daquilo que ainda não aconteceu. O que antigamente era exceção, agora começou a acontecer com muito mais frequência, em função das mudanças climáticas em todas as regiões de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Sendo assim, não se trata de fazer uma política para o que nós já conhecemos, mas sim tentar imaginar e prever o que pode vir a acontecer em termos de desastres naturais. Em Criciúma, para o que já conhecemos, algumas medidas importantes foram tomadas, como a construção dos piscinões, os canais, desassoreamento e até mesmo a abertura do rio Araranguá. Mas o nosso projeto vai além. Ele tenta municiar o município para todo e qualquer tipo de desastre natural, independente da sua intensidade. Os 15 artigos do projeto, em sua maioria de conteúdo exclusivamente técnico, fundamentados e referenciados pela obra Prevenção de Desastres Naturais, de Masato Kobayama, foram redigidos com o único e exclusivo objetivo de contribuir para a evolução da discussão acerca do tema, bem como propor medidas de eficácia comprovadas pela ciência, vereador Juarez. Tendo em vista que os mapeamentos de risco em Criciúma não são atualizados desde 2009, ou seja, mais de 14 anos, é necessário, no mínimo, atualizar as políticas de prevenção a desastres naturais, atualizar e conectar com as práticas mais eficazes para salvar vidas e proteger o patrimônio. Entendemos que, diante das alterações climáticas que estão causando desastres naturais inimagináveis, a Câmara de Vereadores deve se fazer presente no tema. Os 17 vereadores e vereadoras de Criciúma são eleitos para opinar, propor e representar os cidadãos em qualquer assunto que seja do interesse coletivo, principalmente quando se trata do caso aqui discutido. O Poder Executivo ofereceu o presente veto total, aqui debatido, afirmando que o PL 75 fere o disposto no artigo 22, inciso 18 da Constituição Federal, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre defesa civil. O artigo 22 diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Porém, senhores, a mesma Constituição Federal, no seu artigo 23, dispõe que, em caso de promoção de melhorias das condições habitacionais, a competência é comum, União, Estados e municípios. Foi o município de Criciúma que fez diversas obras no sentido de proteger as habitações do município. Então, o nosso projeto ele é absolutamente constitucional, porque ele se baseia nesse artigo, vereador Toninho, no artigo 23, onde nós queremos proteger as habitações, que é exatamente aquele ponto que é mais sensível nos desastres naturais. Em todas as catástrofes que ocorreram recentemente em Santa Catarina, você ouvia aquela frase: a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. E o que primeiro aconteceu? Foi as habitações que foram abaladas, que foram atacadas por esses desastres naturais. Então, o nosso PL ele se baseia, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde o mesmo reconhece competências comuns para um município legislar. Sendo assim, é extremamente motivador ao legislador municipal ver sua capacidade de legislar em assuntos essenciais, tais como o Código Tributário, que é a atribuição legal do vereador, e assuntos de interesse local, como saúde, educação, segurança, transporte e no que lhe couber, muitas vezes incompreendida pelo Executivo. Sobra aos vereadores e vereadoras legislar acerca de nomes de rua, moções de aplauso, homenagens, além do papel cartorial de aprovar por unanimidade os projetos advindos do Executivo, o que, de fato, extermina o conceito do que é o Poder Legislativo, que deve legislar com autonomia e independência. Criciúma, assim como outras regiões catarinenses, como Blumenau, Taió, Rio do Oeste, Rio do Sul, todo o Vale do Itajaí, não possui nenhum trabalho técnico e científico especializado, destinado a promover uma prevenção eficaz de desastres naturais, ou seja,
Nós não temos nada projetado para aquilo que pode acontecer. Tudo que nós temos, e foram obras importantes, atacam problemas que já aconteceram, que já são conhecidos. Depois eu teria bastantes aspectos técnicos para abordar, né? E números, mas só para lembrar, em 2011, em 2009, constatou-se que 15 mil moradias de Criciúma estavam em situação de risco. Qual a nossa situação hoje? Ninguém sabe. É preciso fazer isso. Em 2011, uma grande chuva deixou 2.400 pessoas desalojadas aqui em Criciúma e 300 pessoas desabrigadas. Foram atingidos com alagamentos ou deslizamentos Vila Zulema, Monte Castelo, Vila Francesa, Imperatriz, São Francisco, Paraíso, Sangão, Centro, Morro Estevão, Vera Cruz, Cruzeiro do Sul, Minas do Mato, Tereza Cristina, Minas Brasil e São Simão. No bairro Vera Cruz, parte de uma rua de acesso ao Morro Sequinel desmoronou. E assim eu teria inúmeros casos, né? Também o nosso projeto ele é constitucional porque tem outro artigo da Constituição que quando esses desastres afetam a questão da saúde da população, é dever do município fazer projetos dentro dessa ótica. Diante desses argumentos, resta a nítida legalidade e constitucionalidade do nosso PL, onde a própria Comissão de Justiça, por unanimidade, eu quero agradecer, votou contra o veto. Gostaria que assim fosse nessa sessão. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Salésio Lima, presidente dessa casa. Senhor presidente, os demais vereadores, vereadora, público que nos acompanha nessa sessão aqui e também pelas redes sociais. Eu fiz questão de subir aqui na tribuna dessa casa para fazer um agradecimento a todos os vereadores quando aprovou o requerimento de autoria desse vereador, pedindo para que o deputado Júlio Garcia apresentasse uma lei na Assembleia Legislativa transformando Criciúma capital catarinense dos parques urbanos. E aí, então, na quarta-feira passada, foi aprovado, por unanimidade, também na Assembleia Legislativa, o projeto que denomina Criciúma capital catarinense dos parques urbanos. Nossos parques na cidade têm se tornado uma referência muito grande para toda a região sul, onde é uma qualidade de vida para todas aquelas pessoas que se interessam por determinados esportes, e ali oferecemos tudo esses equipamentos em todos os parques. Eu mesmo tenho acompanhado, domingo mesmo passei pelos parques, o parque da prefeitura, olha, faltava quase espaço já, então o povo está participando. Onde esses equipamentos estão instalados, tem oferecido também um visual bonito para a nossa cidade, um verde, está se reformulando todas aquelas áreas onde nós víamos áreas degradadas, e hoje nós estamos aí com os nossos parques. O Parque das Nações, o Parque dos Imigrantes no Rio Maina, o Parque da Prefeitura, o Parque Ecológico Milanês lá na Mina União, o Parque Astronômico no Morro do Céu, e também o próximo parque que está vindo na Grande Santa Luzia. Então eu subo aqui, fazer um agradecimento primeiramente aos meus pares aqui, pela aprovação, e também ao nobre deputado Júlio Garcia, que entendeu a necessidade e prontamente atendeu, digo que o pedido dessa Casa Legislativa, fazendo com que Criciúma seja considerada para toda a região catarinense sul e toda Santa Catarina, Criciúma, capital catarinense dos parques urbanos. Mais uma vez, obrigado aos meus nobres pares vereadores. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias.
Grande expediente, requerimento 672-2023, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se o município possui conhecimento sobre o Jardim Amparo, espaço no Jardim Botânico de Florianópolis, o qual é destinado às famílias que vivenciaram o luto perinatal, período enfrentado pelas mães que perderam uma gestação ou bebê nas primeiras semanas de vida. Outro sim, se é de interesse do município conhecer esse espaço para, futuramente, projetar a implantação de um semelhante em Criciúma, visando acolher as famílias enlutadas. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 673-2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa a cópia do memorial descritivo e do contrato para a realização de obra visando a substituição da cobertura da Escola Municipal Professor Lilico Coelho. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 501-2023, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, patrulhamento e colocação de material adequado na rua Fioravante Pazini, bairro São Defende. Requerimento 674-2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de reparos em decorrência das fortes chuvas no cruzamento da rua Mário Zappellini e Dr. Silva Paulo Lima, localizado no bairro Vila Visconde, conforme imagem anexa. Em caso afirmativo, que seja informado outro sim a data de início e da conclusão da respectiva obra. Já em caso negativo, as razões. Se existe previsão, projeto de obras para pavimentação, bem como a limpeza e manutenção da rua Mário Zappellini, dadas as dificuldades de tráfego no local. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 675-2023, de autoria do vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa se existe projeto para pavimentação asfáltica da Rua das Orquídeas, localizada no bairro Jardim Argentina. Em caso de resposta positiva, qual o prazo estimado para o início das obras? Já em negativo, as razões. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 676-2023, de autoria do vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto para capeamento asfáltico imediato ou restauração da pavimentação de lajotas já existente na rua Domingos Pedro Sesconeto, localizado no bairro Maria Céu. Em caso de resposta afirmativa, informar outro sim o prazo estimado para o início das obras, já em caso negativo, os motivos. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 502-2023, de autoria do vereador Daniel Antunes, reparos na rua Genor José Pereira, bairro São Sebastião. Indicação 503-2023, de autoria do vereador Daniel Antunes, restauração da pavimentação da rua Francisco Alves, bairro Cruzeiro do Sul. Indicação 504-2023, de autoria do vereador Daniel Antunes, reparos na pavimentação da rua Júlio de Castilhos, de frente ao Instituto de Caridade Irmã Joana, no bairro São Luís. Indicação 505-2023, de autoria do vereador Júlio Kaminski, limpeza das bocas de lobo da rua Rodrigues Alves, do bairro São Luís. Indicação 506-2023, de autoria do vereador Júlio Kaminski, recuperação asfáltica da rua Valentim Pizete, do bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação 507-2023, de autoria do vereador Júlio Kaminski, reparos da pavimentação com lajotas da rua Léo Lombardi, do bairro Picorreia.
Indicação 508-2023, de autoria do vereador Júlio Kaminski, reparos na pavimentação da rua Presidente Kennedy, do bairro Pio Correia. Requerimento 677-2023, de autoria do vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, considerando o programa Previne Brasil, conforme a Lei Municipal 8.272/2022, quais os critérios adotados pela Secretaria Municipal para que os descontos sejam praticados, haja vista que o agente de saúde, mesmo com a apresentação de atestado, tem seus vencimentos descontados? Isso em razão de cada unidade de saúde possuir um percentual diferenciado em virtude do número de habitantes atendidos, não havendo, portanto, clareza sobre os cálculos praticados para os referidos descontos. Outro sim, que seja informado o valor repassado a cada unidade, conforme nota mensal adquirida pelo número de atendimentos. Solicito ainda informações quanto à destinação dada aos recursos descontados, bem como se esse recurso é aplicado na área da saúde. Em caso afirmativo, detalhar a destinação do recurso quando a sua aplicação. Já sobre o valor repassado, a cada 4 meses, esclarecer como esse valor é dividido e, no caso de férias ou atestado, se esse recurso permanece na Secretaria de Saúde. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 678-2023, de autoria do vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria de Educação, questionando-se: primeiro, existem programas ou campanhas permanentes nas escolas referente a bullying? Segundo, a Secretaria de Educação possui algum estudo, pesquisa ou levantamento estatístico sobre a ocorrência de bullying verbal ou físico nas escolas? Quais medidas são tomadas com as agressões verbais? Quarto, quais as medidas em caso de violência física? Quinto, quais são as orientações determinadas pela Secretaria às escolas diante da constatação de casos de bullying no ambiente escolar? Sexto, como é realizado o cuidado de proteção das vítimas? Sétimo, a participação dos pais e comunidade nas ações de combate ao bullying? Oito, qual a escola do município que tem o melhor resultado de combate ao bullying? Esse colégio segue o programa orientado pela Secretaria de Educação? Nono, é possível a elaboração de um projeto de lei para a realização de campanha de combate ao bullying e desenvolver medidas para as vítimas e para os agressores? O requerimento está em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Envio de requerimento 679-2023, autores, vereadores Nicola Martins, Júlio César Kaminski, Obadias Benones, Juarez de Jesus, José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, questionando se houve análise do processo de concessão que teve por objetivo a exploração dos serviços públicos funerários, concedendo a outorga onerosa a 4 empresas pelo período de 5 anos, que seriam prestados nos limites do município de Criciúma, realizados também pelo município de Criciúma, Santa Catarina, como preconiza a instrução normativa número 22/2015 do DCE Santa Catarina. Caso tenha sido analisado, é possível o encaminhamento de cópia do parecer e da conclusão do egrégio tribunal? O requerimento está em discussão. Com a palavra, um dos autores do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, nobres colegas, o tema concessões é um tema que muito me agrada e gosto muito de estudar ele. Diferença entre concessão administrativa, concessão patrocinada, concessão comum, parceria público-privada, privatização, tudo isso envolve desestatização. E o nosso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em 2015, ele lançou uma instrução normativa, que é a de número 22, e que ela trata sobre todas as fases de planejamento de uma concessão pública. Ou seja, uma prefeitura, Câmara de Vereadores, uma diretoria, uma autarquia,
antes de fazer qualquer concessão, ela deve fazer todo o trabalho de planejamento dessa concessão e encaminhar, antes de lançar o processo licitatório, encaminhar para o Tribunal de Contas várias documentações. Dentre elas, deixa eu encontrar aqui, dentre elas, relatório da situação atual do serviço que descreva condições técnicas, parecer jurídico devidamente fundamentado, o ato da autoridade competente, relatório de indicação, relatório de relação de estudos e investigações sobre o serviço atual, relatório da avaliação preliminar do mercado, estudo de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira. Isso tem que ser feito. E eu lembro quando a gente encaminhou a concessão do Teatro Elias Angeloni, a gente encaminhou todas essas situações, buscou o histórico para poder encaminhar, tanto que foi autorizado pelo Tribunal de Contas, projeção detalhada de demanda, projeção de custo de obra e de investimentos previstos, cadastro de interferências, discriminação de custos, projeção de receitas operacionais, eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou decorrentes de projetos associados, documentos e planilhas de avaliação econômico-financeira, vários dados. Deve ser realizada uma audiência pública e informado o Tribunal de Contas sobre a audiência pública. Caso o órgão não queira realizar uma audiência pública, ele tem que abrir uma consulta pública no site do órgão, fica 30 dias em aberto essa consulta pública e nesse relatório para o Tribunal de Contas encaminhar todas as contribuições que vierem a partir dessa consulta pública, matriz de risco, custo e benefício, forma de remuneração, enfim, tudo está na instrução normativa do Tribunal de Contas. Então, o que nós queremos saber a partir dessa análise é se houve todo esse planejamento para encaminhar a concessão que foi feita nesse ano, iniciada no ano passado, mas feita nesse ano. E se foi feita, que encaminhe para nós o relatório que o Tribunal de Contas fez a partir desses dados. Porque quando nós vamos buscar as informações no procedimento licitatório, no edital completo, não fala nada no termo de referência, que no Teatro Elias Angeloni, por exemplo, cabia, mas não fala nada no termo de referência sobre matriz de risco, sobre realização de audiência pública, sobre ter sido realizada audiência pública ou consulta pública, não tem nada disso. Então, o cumprimento da Instrução Normativa 22 do Tribunal de Contas, 22 de 2015, é preceito fundamental. E aí eu fiz uma breve pesquisa no site do Tribunal de Contas e existem vários procedimentos do Tribunal de Contas por descumprimento da Instrução Normativa número 22. Por isso que a gente faz esse questionamento, se o Tribunal de Contas encaminhar para a gente o relatório, vamos fazer essa devida análise, se o Executivo quiser se adiantar, inclusive, e já passar para a gente, porque buscando e pesquisando não houve audiência pública nem consulta pública. Pelo que nós posso estar enganado, mas pelas pesquisas prévias não houve nem audiência pública e nem consulta pública em relação a esse edital de concessão do serviço funerário aqui na cidade de Criciúma. E nós estamos buscando informações, né? Cada momento, cada semana a gente consegue mais informações sobre esse assunto e agora nós queremos saber essa situação envolvendo o Tribunal de Contas. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, porém, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 047/2023, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, a moção de aplauso ao senhor Luiz Henrique Vieira, técnico de futebol profissional, pela conquista com o Amazonas Futebol Clube do título de campeão brasileiro da Série C 2023. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da moção.
Moção 47/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras vereadores e vereadoras, requer-se à mesa ouvir no plenário e, na forma regimental, o envio de expediente da presente moção de aplauso ao senhor Luiz Henrique Vieira, técnico de futebol profissional, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem ao público aplaudir o senhor Luiz Henrique Vieira, hoje técnico da equipe de futebol Amazonas Futebol Clube, pela conquista do título de campeão brasileiro da Série C de 2023. Luiz Henrique Vieira, mais conhecido no meio do futebol como Luizinho, nasceu no dia 4 de fevereiro de 1972 neste município. Como atleta, iniciou a carreira profissional no Criciúma Esporte Clube, passando por vários clubes brasileiros e colecionando vários títulos como campeão catarinense, campeão da divisão de acesso Rio Grande do Sul, campeão da Copa Rio Grande do Sul, bicampeão paranaense e ainda 2 acessos com o Marília para a Série B e com o Oeste para a Série A1 do Paulista. Depois de um longo tempo como jogador profissional, Luizinho encarou o desafio de ser técnico de futebol profissional. Formado na CBF, passou por vários times brasileiros, incluindo a base do Criciúma Esporte Clube nos anos de 2013 e 2014, onde conquistou o título de campeão catarinense sub-20 e o vice-campeonato da Copa do Brasil. Entre outros títulos como técnico, destacam-se 2 vice-campeonatos estaduais, 3º lugar no Campeonato Carioca e a Taça Independência também do Carioca. O sucesso como treinador vem se consolidando e em 2022, Luizinho foi indicado como o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. Sua principal conquista ocorreu este ano, levando o amazonense ao título de campeão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, de forma invicta, com 5 vitórias e um empate. Com tanta dedicação e um desempenho imperioso, e ressaltar a insigne importância deste criciumense, um exemplo aos jovens de que o esporte, mais do que uma atividade física, transforma vidas e ensina o quão necessário é ter disciplina, respeito e muito trabalho para o alcance do sucesso. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendida às formalidades regimentais, queremos que fique constatado na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao senhor Luiz Henrique Vieira pela conquista do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2023, vereador Luiz Manuel Alexandre Oneto, partido do PSDB. A moção está em discussão. Com a palavra o autor da moção, vereador Neto Jônio. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa. Uma honra, Luizinho, ter você aqui, sua esposa e toda a sua família. Momento especial para a cidade de Criciúma, onde você leva o nosso nome por todo lugar do Brasil. Você que tem uma história de um grande jogador de futebol, queria que a comunicação da casa botasse as fotos ali, da conquista. Olha, ser campeão de uma Série B não é nada fácil. A gente sabe que é um dos campeonatos mais difíceis que nós temos. E olha que o Luizinho está levando o nosso nome para o mundo. Assim como foi um grande jogador de futebol, teve a carreira dentro e fora do Brasil, começando no nosso Próspera como treinador, depois despontando no Criciúma Esporte Clube, e daí pode-se dizer para o mundo. Não tenho dúvida, Luizinho, com o teu trabalho, com a humildade que tu tem, com o apoio da tua família, já tu vai sair do teu clube que tu tá para um clube de grande expressão da Série A, do Campeonato Brasileiro ou até fora do Brasil. Porque talento tu tem de sobra e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Por pouco tempo que tu tá nessa caminhada, pela tua dedicação, o ano passado já me orgulhou muito do teu trabalho, sendo o melhor treinador do Campeonato Gaúcho, deixando grandes nomes para trás. E agora, sendo campeão da Série C, juntamente com o time do Amazonas, para nós é muito gratificante. Parabéns,
Parabéns por isso, parabéns, senhores vereadores, e eu tenho certeza que vai ser aprovado. A moção continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Ugione. Queria convidar todos os vereadores e as vereadoras, em nome da casa, para a gente fazer a entrega ao Luizinho Vieira e toda a família dele da moção de aplauso. No final da sessão, vereador, convidamos o nosso querido Luizinho e toda a família para adentrarem ao plenário, que a gente possa, então, registrar. Em única discussão e votação, o veto total ao PL 62/23, que institui a política de transparência ativa e dados abertos das escolas públicas municipais de Criciúma e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Nicola Martins. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da admissibilidade do veto, porém, entendeu pela rejeição do veto no que tange as razões aduzidas, posto que não padeça da inconstitucionalidade apontada. O veto total ao projeto PL 62/23 está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, público que acompanha, eu venho aqui defender a derrubada do veto e pedir aos vereadores a derrubada do veto, porque não existe o motivo que justificou esse veto. Eu até entenderia se o veto fosse não gostei do projeto, mas justificar a questão do custo não tem a menor lógica. Por quê? Porque basta colocar num local só, todas as informações sobre as escolas do município de Criciúma. Poderia até fazer um veto parcial, um veto de um ponto ou outro dessa lista que tem nome, colocar num site o nome do endereço e o endereço da escola. Onde é que está o custo disso? A gente tem uma diretoria de tecnologia da informação tão boa dentro da prefeitura que internamente ela faz tantos sites, tantos portais, nome e endereço da escola, nome e contato da coordenação, nome e contato de responsáveis da APP, tudo isso baseado na Lei Geral de Proteção de Dados. Claro, se não autorizar, não vai ser colocado. Isso fala na lei. Valor de repasse financeiro realizado à escola. E pena que foi depois da questão da José Cesário, porque a gente poderia ter até aqui no portal da transparência a quantidade de reformas que foram realizadas nas escolas. Poderia ter aqui no portal da transparência também. O número de alunos atendidos pela escola por ano e idade. Qual é o problema de colocar isso no portal? Qual é o problema de ter isso à disposição? Para nós é bom de fiscalizar também. Percentual de frequência escolar, eu gostaria muito de saber. São dados que, se a gente pedir por requerimento, vão ser encaminhados para a gente. Mas vamos facilitar. Eu tive uma reunião com o prefeito, com o Tiago, com o secretário Celito e com a outra menina, Gislane, para falar sobre esse projeto. E eles disseram, prefeito, o projeto pode ser implementado, não tem problema nenhum. Eles falaram isso. Eles falaram isso. Aí o prefeito questionou o Tiago Pavan o seguinte, Tiago, esse tipo de portal pontua na CGU, na Controladoria Geral da União, para nota de transparência?
Não, prefeito, não pontua. Não, então façam a análise do projeto. E veio com essa justificativa. Informações sobre a acessibilidade da escola. Estaria no portal da transparência. Número total de servidores naquela escola, número de servidores que estão licenciados, que estão afastados. São coisas muito simples e que eu peço para os vereadores para derrubarmos o veto. Porque depois, se quiser debater essa situação do projeto judicialmente, aí é outra história, mas moralmente, votar contra um portal de transparência das escolas não tem lógica. Por isso que eu peço aos vereadores que a gente derrube esse veto. O veto total ao projeto PL 6223 continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o veto total ao projeto PL 6223 está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto total ao PL 62, 5 votos a favor, 8 votos contra. O veto foi aprovado por 8 votos a favor do veto. Contra o veto. Em única discussão e votação, o veto total ao PL 75, de autoria do vereador Jairo José Casagrande, o chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da admissibilidade do veto pela rejeição do mesmo. O veto total ao projeto PL 7523 está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Jairo José Casagrande. Senhor presidente, vereadores e vereadora, o nosso gabinete fez uma defesa contra o veto, são 7 páginas. Então, não acho, como é uma linguagem muito jurídica, vereador Kaminski, eu vou me atrapalhar se eu começar a ler tudo isso aqui. Então, eu acho melhor colocar, senhor presidente, ali no site dos vereadores, a defesa completa do ponto de vista jurídico, pois cada um pode ler com calma. Basicamente, vou tentar aqui resumir. Nós temos 2 artigos da Constituição que dizem que é competência também do município legislar sobre esses assuntos, e com relação à temática de ser um projeto autorizativo, nós já aprovamos aqui, eu e o vereador Toninho discutimos, mais de uma dezena, né? Mais de 20 projetos iguais. E esta semana mesmo, vereador Márcio, nós temos um projeto aqui na casa com a mesma característica desse. Então, e nós temos aprovado sistematicamente na casa. Então, em função, mantendo o mesmo critério, eu peço então que os senhores votem contra o veto. Muito obrigado. O veto total ao projeto PL 7523 continua em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o veto está em votação. Votação liberada. Preciso de 8 vetos, tá, presidente? É o seguinte. Votação encerrada. O veto foi 1 voto a favor e 12 votos contra. Então, o veto foi aprovado. Foi derrubado, aliás. Foi derrubado o veto por 12 votos a 1. Porém, eu vou retificar o outro veto do vereador Nicolas,
Nicola, que é o PL 6223. A assessoria da mesa está me corrigindo, que nós precisávamos da maioria, isso. Então, o veto foi aprovado, o veto, certo? Mas aí o Paulo falou contra lá. Eu acho que retifiquei. Então, o veto foi aprovado. Só comunicando aos senhores vereadores que amanhã, às 16 horas, nós teremos a votação dos PDLs aqui na presidência com todos os vereadores. Importante a presença dos senhores e das senhoras. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 31 de outubro, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas, e convido, então, o Luizinho e toda a sua família para que adentre ao plenário, para que possamos entregar a moção.